Vamos esculpir o dente 14, primeiro premolar superior, utilizando os perfis, perfil vestibular lingual e o perfil das proximais mesiodistal. Esse mesmo perfil serve tanto para o primeiro quanto para o segundo premolares superiores. Então, escolham para fazer o desenho primeiro o lado mais lisinho do bloco, que sempre tem um lado que tem um defeito, que foi por onde o bloco terminou de ser preenchido. Então, escolham o lado mais liso para fazer o desenho. Depois, marquem as faces. Então, vamos escolher aqui a face vestibular. Vestibular. Atrás da vestibular vai ser a lingual. E agora eu tenho que definir quem é mesial e quem é distal. Se a coroa do dente vai ficar aqui nessa posição, e essa é a minha face vestibular, que eu defini como vestibular, e ele vai ser o dente direito, que a gente vai esculpir o 14, então ele fica do nosso lado direito aqui do arco. Vamos imaginar como se estivesse na posição na nossa boca, no arco. Vou virar a vestibular para a mesma posição da vestibular do meu dente na boca. Então, aqui é a coroa, vestibular, e aqui vai ser a raiz do dente. Se ele é do lado direito, esse é o lado mesial, virado para a linha média. E aqui é a distal. Se eu for esculpir um dente esquerdo, ele vai ser do lado de cá, e essa vai ser a mesial, que vai estar voltada para a linha média. Então, como é direito, aqui vai ser a mesial. E do outro lado, distal. Então, vamos desenhar a vestibular, o perfil vestibular. Acertem aqui pela parte superior. Podem apoiar na hora de fazer, na bancada. Eu não vou apoiar para poder aparecer melhor aqui no vídeo. Quiser usar uma lapiseira também para fazer o desenho, pode ser. Pode fazer mais leve e depois a gente reforça. Então, a face vestibular tem a forma de pentágono, por causa da cúspide. Então, a gente tem essa forma aqui, lembrando um pentágono. Agora, tem que passar o desenho para a lingual, fazer o mesmo desenho na lingual. Então, onde ficar o vértice aqui, que vai ser o vértice da cúspide, a gente apoia a alecron de um lado até o outro. Para que isso? Para que na hora de fazer o desenho lá do outro lado, ele fique na mesma direção do desenho que a gente já fez aqui na vestibular. Porque, reparem, esse desenho não ficou centralizado. Ó, esse lado aqui tem mais espaço do que esse. Então, eu preciso colocar o desenho da lingual na mesma posição. Então, para isso, eu marco onde está aqui o vértice. Aí, a gente desenha do lado lingual. Esse aqui pode desenhar do avesso ou nessa posição, não vai fazer diferença, porque ele tem a mesma forma. Tem alguns perfis que vocês vão ver que vocês vão precisar desenhar com perfil invertido, de costas. Então, fez o desenho, vamos reforçar. Fazer apoiado na bancada é mais fácil. Estou fazendo sem apoio, fica um pouquinho mais difícil. E agora a gente vai precisar tirar essa fatia e essa fatia. Então, do lado mesial e do lado distal, a gente vai tirar uma fatia. Então, para delimitar essa fatia que a gente vai tirar,
de vestibular até lingual, eu tenho que fazer uma linha aqui lateralmente. E aí, de novo, vocês vão usar a Alecron para fazer essa linha. Apoia de um lado e leva até o outro. E aí já fez a emenda, já está desenhado o perfil. Então, agora a gente vai tirando essas fatias de cera para o perfil ficar com esse formato pentagonal, desde vestibular até lingual. É parecido com um canino. Vou tentar mostrar aqui mais pertinho para vocês conseguirem visualizar o desenho. Vestibular, lingual. E aqui está unido dos lados. Então, agora vamos tirar a cera para fazer o perfil. Várias formas de cortar, sempre apoiando, apoia o polegar para vocês conseguirem fazer os cortes. Aqui eu tenho que deixar até fazer o telhadinho, encostar no desenho que já está feito. A Alecron, quando ela quer cortar uma fatia, quando a gente quer cortar uma fatia com a Alecron, eu tenho que fazer com ela virada para minha direção, que eu vou cortar essa fatia. Quando a gente quer desgastar pouco alisando, você vira a lâmina para trás e puxa pouca cera. Então, se a lâmina estiver virada para frente, ela faz um corte. E quando ela está para trás, ela alisa a cera. Vai cortando, alisando. Tem que ficar só uma linha aqui que vai corresponder ao vértice da cúspice. Podem ir passando uma escovinha para tirar a cera que vai saindo, ou um pincel também. E agora eu vou tirar aqui nas laterais. Primeiro vou cortando pedaços menores. Não adianta tentar cortar tudo de uma vez, que a gente quebra a cera, não consegue cortar tudo. Então tem que ir cortando aos poucos mesmo. Então, com a lâmina para baixo, eu tô alisando. E assim eu tô tirando uma fatia, fazendo cortes. O perfil já tem uma convergência para o colo, né? E a gente tem que respeitar essa convergência. Desgastando até chegar na linha.
Bom, ficou com o formato já da cúspide, né? E aqui inclinado para cervical. Uma pequena diferença aqui que não vai ter problema. E o cérvico-oclusal um pouco maior do que o mesodistal. Agora a gente tem que fazer o desenho do perfil proximal. Então, vocês vão pegar aqui o proximal. E agora, o mais importante é observar se esse V aqui, que é o da face vestibular, que tem a maior convexidade no terço cervical, está voltado para a face vestibular. E o L, que tem a convexidade no terço médio, está voltado para a lingual. Senão, a gente vai mudar o lado do dente. Então, essa é a vestibular? É a vestibular. Então, tem que prestar atenção se esse V aqui, se essa forma da vestibular está voltada para vestibular. Então, está. Então, nessa posição aqui que eu vou desenhar o perfil. É um pouquinho mais difícil de desenhar, porque agora, como a gente cortou essa fatia, eu tenho que fazer um desenho um pouco no ar, né? Isso aqui não está apoiado. O importante é vocês manterem essa forma, ou seja, eu tenho que ter uma convexidade aqui e depois eu tenho os outros 2/3 com um pouquinho de inclinação para a lingual, tá? Então, o importante é manter esse formato. Convexidade no terço cervical e os outros 2/3 inclinam um pouco para a lingual. Aí eu vou desenhar o lado lingual. Posso chegar um pouquinho para cá se precisar, o perfil. Então, aqui também o importante é a convexidade ficar no terço médio. Agora eu tenho que fazer o mesmo desenho do lado distal, que esse aqui é o lado mesial. De novo, a gente faz aquelas linhas de referência na parte superior com a Lecron. Então, eu apoio na direção da linha que está desenhada aqui na vestibular. Eu apoio o Lecron. E aí, a gente leva essa linha até o outro lado na distal. Mesma coisa aqui da lingual. Tentar deixar a Lecron reta até o outro lado, né? Tá? Então, eu fico com essa marcação de referência para colocar o perfil do outro lado do bloco. E agora é que a gente tem que prestar mais atenção nesse perfil, porque como a vestibular tem a forma diferente da lingual, eu tenho que de novo prestar atenção se a vestibular está voltada para a minha face vestibular. Então, neste caso, o perfil obrigatoriamente vai ter que ficar assim, invertido. Se vocês desenharem com ele nessa posição, vai ficar errado a vestibular e lingual. Então, vamos fazer aqui o desenho da vestibular. O importante é a convexidade no terço cervical. Desenhou a convexidade, você pode até tirar aqui o papel e unir a linha com aquela que você já trouxe lá da vestibular. E agora, a lingual. Acertem aqui pela base do bloquinho, pela cervical. Então, aqui está o desenho da proximal. De novo, a gente precisa unir
aqui na vestibular e na lingual para tirar essa fatia aqui, usando o alecrim de novo. Então, agora a gente vai tirar as fatias até chegar na linha de novo. E respeitando as formas da borda vestibular e lingual. Então, sempre confere, vestibular. Então, eu tenho que deixar a convexidade lá no terço cervical. Então, aqui o formato. Mantenho aquela inclinação do desenho aqui nos 2/3. E aqui no terço cervical eu tenho aquela convexidade. O algodão também é legal para alisar a cera. De vez em quando vocês podem passar um algodão seco, sempre apoiando atrás para não quebrar o que vocês estão esculpindo. Então, da vestibular, a gente já tirou. Agora falta a lingual. Essa é a Hollenbeck, também pode usar, só cuidado para não colocar a ponta muito encostada na cervical para não fazer uma vala. Mas vocês podem tirar um pouco de cera com ela também. Então, conferir se a forma ficou correta. Olha. Vestibular, terço cervical, tem a convexidade e os outros 2/3 são inclinados para a lingual. E na lingual? A convexidade fica no terço médio. No premolar superior, o diâmetro cérvico-oclusal vai ultrapassar um pouquinho o mesiodistal. Então, reparem que o mesiodistal está um pouquinho largo ainda para o premolar. Vamos olhar pela oclusal? Olhando pela oclusal, o vestíbulo lingual tem que ser maior do que o mesiodistal. Então, o mesiodistal está um pouquinho maior
ainda do que deveria. Eles estão meio proporcionais. Então, a gente pode tirar um pouquinho do mésio distal para corrigir esse diâmetro. Não tirem muito nessa etapa, porque vocês ainda vão fazer várias convergências, ainda vão cortar a cera, ainda tem muitas etapas até o final. Então, para que não fiquem com um perfil muito pequeno. Então, tirei um pouco no mésio distal e agora o vestíbulo lingual ficou maior do que o mésio distal. Nessa hora, pode usar o paquímetro para fazer medidas e conferir qual é o maior diâmetro, qual é o menor, sempre observando as relações de diâmetro. Então, essa é a etapa do perfil do premolar.